Nesse episódio da série sobre o que cada tipo busca no processo de mentoria, a gente conversou sobre o tipo 6. A gente trouxe algumas diferenças das buscas, né, das demandas dos três instintos, dos três subtipos do tipo 6 na mentoria, e a gente falou um pouco sobre os pontos cegos, que geralmente fazem com que o tipo 6 se projete de algumas maneiras nas relações e também tenham grandes desafios na carreira. Vem com a gente conhecer um pouquinho mais dessas buscas do tipo 6 e dei algumas dicas para que você que é 6 ou para que você que atende pessoas pode usufruir para que a gente consiga construir pessoas e relações melhores. Voltamos com mais um episódio da série O que cada tipo busca quando chega para a gente para fazer mentoria, para buscar algum tipo de apoio. E hoje a gente fala do tipo 6, que também é um tipo que a gente encontra bastante diferença nos subtipos, e eu já começo falando sobre isso porque eu vejo aqui que quando chega um tipo 6 sexual ou contrafóbico, e quando chega um preservação social, a dinâmica é bem diferente. Eles chegam com demandas bem diferentes. Eu imagino que aí não seja diferente, Luísa. Aqui também, Aline, estou muito feliz que a gente vai falar do 6 hoje. O 6 é um dos top 3 também que eu atendo por aqui, acho que com você também acontece isso. É um tipo que busca muita ajuda, e concordo, os subtipos eles são bem diferentes, bem, né? Mesmo os mesmos subtipos, né? Então, tem 6 autopreservação que tem olhares para a vida completamente diferentes de outros 6 autopreservação. Então, nem se fala do 6 autopreservação para o sexual e para o social. É muita diferença. O que eu percebo mais assim, se eu pudesse falar de maneira bem simplória, né? Geralmente, o que chega para mim é 6 autopreservação com dificuldade de mudança em carreira, o 6 sexual com dificuldade em relacionamentos mais íntimos, sobretudo as mulheres 6 sexuais têm umas questões assim, sabe? Entre, opa, eu vou me entregar, não vou, como é que é isso, você, né, subjugada, tem uma coisa ali da mulher 6 sexual que tende a ter bastante dificuldade nos relacionamentos mais íntimos, e o seis social, ele tende a englobar os dois, sabe? Eu percebo. Então, geralmente eles vêm com demandas de carreira, mas quando a gente aprofunda e quando eles se permitem, eles trazem muitos desafios na vida pessoal, muito. É, é claro que a rigidez, ela atrapalha qualquer tipo de relacionamento, né? E a rigidez, ela está presente na maioria dos seis sociais, né? Então, são diferenças que eu percebo por aqui. Né? Então faz muito sentido por aqui também, porque se eu fosse resumir, assim, o que eu vejo na diferença é que o 6 sexual, ele vem muito mais buscando por algum tipo de controle, né? E faz sentido que também sejam os desafios mais voltados para relacionamentos mais íntimos, mas de maneira não clareada para ele, não declarada, mas no fundo o que ele está buscando é ter controle sobre algum processo, sobre alguma relação, né? Ele se sente meio que fora do lugar, assim, se ele não tivesse sentindo no controle. Eu percebo um pouco disso. E se a gente for olhar para o seis preservação, e aí o social, eu acredito que possa entrar junto, vai ter mais a ver com uma busca por confiança, né? Vai ter mais a ver com uma busca por segurança, né? Inclusive, eu atendi uma seis preservação que ela chegou assim com ela chegou com uma necessidade, assim, com uma demanda que era muito parecido com a do 4 que a gente comentou esses dias atrás, que tinha a ver com ela conseguir se expressar, mas esse desafio com expressão tinha muito a ver com a baixa autoconfiança, né? Com esse desafio e esse ponto cego, a gente já pode entrar nisso, eu imagino, esse ponto cego do 6 que tem a ver com uma grande característica desse perfil, né? Que é ele não sentir que ele está seguro, né? Que ele não sentir que ele tem um chão firme para pisar, né? Que ele não sentir que ele pode confiar no processo da vida. Você fala isso para um tipo 6, ele faz aquela cara assim de desconfiança, né? E aí ecoa, né? Um será, né? E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, né? Sobre a importância de confiar na vida, a importância de confiar em si mesmo, para que as coisas então se desenrolem, para que então ele possa levar essa confiança no trabalho, levar essa confiança no relacionamento e deixar de projetar, né, essa criança que está todo o tempo se sentindo acuada, né? Então, eu acho que esse é um processo, assim, que é legal da gente convidar os tipo 6 a olhar dentro da mentoria e do processo terapêutico, que é, eu preciso
desenvolver, eu preciso encontrar uma maneira de construir essa base sólida, né? Para que então eu me sinta seguro com quem eu sou, eu me sinta seguro no chão onde eu piso agora. E aí sim eu começo a desenvolver uma confiança voltada na relação, na minha comunicação, na minha carreira. Aí eu consigo também botar fé em sonhos que eu tenho, mas que eu, ao mesmo tempo que são meus sonhos, eu acho muita loucura porque eu não teria coragem de executar, e aí esse convite para coragem. Então, a gente pode olhar para esse perfil que chega, né, para ser mentorado com essas demandas que são mais específicas para cada subtipo, só que também com esse direcionamento que pode balizar os três, né? Tanto preservação quanto sexual, quanto o social, que é essa construção de uma base, né, Luísa? Isso é muito interessante porque para a gente que é seis, a questão da coragem, a questão de acreditar que alguma coisa vai dar certo, isso pode ser um desafio enorme, sabe? Enorme. Então, tem vários seis que a gente olha de fora e fala assim, nossa, ele é super competente, não tem como aquilo dar errado. E na nossa cabeça já deu errado, né? Então, tem muitos seis que vão ouvir isso e vai falar assim, ah, não me reconheço com isso, eu tendo a ser muito mais positivo, ok. Mas tem grande parte de nós, né, dos representantes dos seis, que a gente tem muita certeza de que vai dar errado e a gente tem muita certeza da nossa incapacidade. É interessante perceber isso, né? Porque aí você vai encontrar, tipo, seis muito dependentes, né? Dependentes até do terapeuta. Então, tem vários clientes que eu falo, olha, a gente finaliza aqui, a gente dá uma pausa aqui, daqui a pouco eu estou aqui para qualquer coisa, mas eu percebo uma certa dificuldade em finalizar os processos, porque parece que sempre, quando ele confia em alguém, ele quer só validar. Ó, eu fiz uma lista aqui, tem vários, tipo, seis que a gente começa a sessão e eles mostram, eu fiz uma lista aqui, então eu queria saber a sua opinião sobre todas essas questões. Aconteceu isso, eu fiz isso. Aconteceu isso e eu me senti assim. Até dos próprios sentimentos, alguns me perguntam se eles estão sentindo certo ou errado. Então é muita dúvida em tudo, né? E é claro que isso é uma inclinação da personalidade, que a gente que é seis, a gente precisa trabalhar ao contrário, né? A gente precisa trabalhar ao contrário, que é o contrário de assim, olha, eu vou validar comigo mesmo. Eu vou fazer um treino, né? Como se eu começasse a musculação hoje, o meu músculo está lá mole, né? Então eu tenho que fazer peso para criar músculo. Então, desde muito cedo, a gente que é seis, a gente vem com essas indecisões, com essas dúvidas e buscando as validações externas. Então, o remédio seria cada vez mais a gente ouvir o nosso coração. A gente se apropriar mais do nosso físico, né, do nosso corpo, do nosso coração, das nossas conexões, para falar, tá certo isso? Eu estou me sentindo bem? Né? Muito mais do que ficar naquela, é isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero, que é aquele ciclo, né, que muitos tipos 6 têm. Então, isso é uma coisa que eu percebo, eles vêm com muitas listas, né, e eu percebo e me vejo muito assim, né, desde muito nova, a Aline, eu lembro por volta ali daquela fase de decisão de faculdade, né, de profissão, tudo, eu me lembrava tanto que eu pensava, nossa, como seria bom ter alguém falando, né, o que seria certo, o que seria errado, né, e eu, filha de, uma tipo 6, de um tipo 6, né, meu pai era um tipo 6, muito assertivo, né, um 6 contra muito do seu assertivo, mas que também era muito ambivalente, né? Então, pai, você acha que eu tenho que sair do Brasil? Olha, veja bem, né? A gente brinca aqui em casa que todas as falas dele começavam assim, por um lado, por outro lado, né? Então, muitas vezes a gente quer seis, a gente quer alguém que fale, é isso, não é. E essas respostas, muitas vezes, elas têm que vir da gente, né? Porque isso é uma coisa que eu percebo bastante dos atendimentos com o tipo 6 e que eu percebo em mim, que é, no fundo, a gente sabe o que precisa ser feito. Aí a gente pergunta para outra pessoa. Aí ela dá uma opinião contrária da nossa e a gente fica com raiva, sabe? Então é exercitar essa coragem de ser, essa coragem de assumir o que quer fazer. Fazer. Se der errado, assumir. Se deu super certo, assumir também, porque pode ser um medo nosso, né? Ficar em exposição. É desafiador, né? A cabeça aqui do 6, ela é um ciclo bem desafiador. E olhando para esse panorama que você traz, né, dessa coragem de ser e de poder confiar, né, tomar decisão por si mesmo, sem depender dessa aprovação externa, eu vejo que um dos exercícios importantes para o tipo 6 é ele ter essa clareza de seus valores, né? Porque se ele tem essa clareza de quais são os valores dele, quais são os princípios que norteiam o caminhar dele, opa, fica mais fácil balizar para que lado que eu tomo a minha decisão, né? Porque a tendência do seis é ele ter pessoas à volta que concordam com um tipo de direcionamento e outras que concordam com outro, né? Até porque o seis, ele tem essa sensibilidade, né,
para ir levantando qual que é a opinião das pessoas com relação a um estilo de vida, uma decisão a tomar na carreira e assim por diante. Por quê? Porque ele quer se cercar de pessoas que ele sente que se ele precisar, ele vai confiar, ou para tomar uma decisão, ou para cuidar dele, ou para cuidar de alguém que ele ama e assim por diante. Então, ele tem essa sensibilidade, né? E aí, esse ponto é chave, né? Que é olhar para os seus valores, olhar para os seus princípios, ter essa clareza, né? Do que pode nortear as minhas decisões, né? Porque senão fica muito difícil para vocês decidir, né? Porque aí ele não tem essa estrutura, né, que é essa base que eu chamo, que pode ser de fato uma base mais física mesmo, né, mais prática, que é ele tá bem assegurado financeiramente, ele tá bem assegurado na carreira, mas também eu estou me referindo a uma base de repertório, né? Então, ele construir esse repertório com base nos próprios valores, nos próprios princípios, né, e ele ir validando, tomando decisões por si mesmo, até para criar um repertório de, opa, eu tomei uma decisão aqui que era bem importante e não caiu o mundo, né? Então ele vai construindo um repertório interno de confiar na validação que ele já tomou, né? Na decisão que ele já tomou e na validação que ele fez da própria opinião. Então, eu acho isso bem importante, assim, esse alinhamento consigo mesmo, né? Essa clareza dos valores, dos princípios, e eu queria, Luísa, fazer uma provocação aqui agora, né? Aproveitar que a gente está falando do teu tipo, do teu perfil e da tua tendência, que você nos dissesse, né? Se você estivesse iniciando hoje uma mentoria, um processo terapêutico, qual seria a demanda, considerando o teu perfil? Qual que você acredita que seria a demanda que você levaria para trabalhar e que você vê que tem link com o tipo 6? Uma coisa assim que eu percebo que é latente é a briga, sabe, entre dependência e independência, né? Liberdade e insegurança. Então, você estava falando, eu me lembrei de uma cliente, né, que eu atendi, que os valores dela eram completamente diferentes dos valores da empresa e ela tinha muito conflito com o gestor direto dela. E a gente foi trabalhando, ela foi, né, trabalhando aqui nas sessões e ela chegando na conclusão assim, gente, eu preciso sair dessa empresa. Ela chegando na conclusão, né? E aí eu me lembro que num dia que ela voltou falando, eu fui demitida. De tanto que ela falou, não, isso daqui não tá certo, isso daqui não sei o que lá, olha, isso daqui eu fiz diferente do que foi mandado, porque é o certo a fazer. Então, uma série de coisas, e ela acabou sendo demitida da empresa, e ela estava desesperada. Eu falei, olha, você não queria sair dessa empresa? Já não eram valores completamente diferentes do seu? Você não tem uma bagagem, você não tem um repertório para carreira solo, ou para aplicar o seu currículo para uma outra empresa que talvez não tenha problemas tão severos como essa? Aí, para resumir a história, né, que é uma história bem longa, resumindo a história, ela está super bem hoje na carreira solo dela. Mas foi preciso dar uma olhada para essa questão, sabe, do medo de criar um caminho que não tenham tantas bengalas, né? Uma grande empresa ou um sócio muito forte, porque é comum também ao tipo 6 ele se rodear de pessoas muito fortes ao seu redor. E isso pode ser maravilhoso se você estiver muito bem resolvido, ou pode ser muito castrador, né? Para usar uma palavra bem própria para o tipo 6. Castrador no sentido de que você vai se ancorando ali, se minando e não deixando seu potencial explodir. Por quê? Deixa o outro resolver, deixa a bomba resolver. Então, eu acho que uma grande questão é essa questão, assim, sabe, do tanto que a gente precisa olhar para a nossa independência e para a nossa liberdade. Só que aqui eu preciso fazer um adendo. Sobretudo nós, mulheres com seios sexuais, né? Sobretudo a gente, mas para todas as mulheres seis. É, a gente precisa das outras pessoas. A gente pode ser dependente de outras pessoas. A gente pode ser dependente de uma ideologia, sei lá, de um conceito. Não há problema nisso. Mas a gente precisa ter uma liberdade tal de se vincular a essa dependência de uma maneira positiva. Então, eu vou dar um exemplo prático, né? Eu sou uma mulher de 40 anos, que eu já passei por algumas coisas na minha vida, entre elas o falecimento do meu pai, entre elas dois nascimentos dos meus filhos, né, que precisa, né, que precisou de um tempo depois, enfim, para eu poder ficar com aquelas crias, e tudo bem para mim depender, digamos assim, de um marido que me deu todo o suporte que eu precisava, né, todo o suporte que eu precisava, desde emocional até coisas mais práticas, para que eu pudesse entrar para a caverna, para que eu pudesse fazer o meu papel de cuidadora, de, enfim, um monte de coisas, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque pode ser um desafio muito grande para a mulher, ser sexual, para as outras também,
um pouco mais para ser sexual, essa questão dessa dependência. Então, é interessante a gente perceber que a gente foge a todo custo da dependência, ao mesmo tempo a gente fica dependente de coisas que não fazem muito sentido, e que a gente deveria ter um crivo maior em relação à dependência. Eu não sei se ficou muito confuso, mas eu entendo que alguns de vocês vão se identificar com isso, porque muitas vezes a gente perde um ano. Eu estava recentemente com uma cliente tipo 6 que ela falou, olha, eu fiquei 8 anos sofrendo lá numa empresa. Eu fiquei 8 anos sofrendo, e ela já tem 30 e poucos, ela falou, eu não me permito passar por isso de novo. Entende? Então, o nosso tempo de reação às dependências negativas, elas precisam ser menores. E isso vai acontecer quando? Quando você acessa a virtude. Quando você acessa, né, coragem, quando você acessa a ideia sagrada, que é força, confiança, fé. Aí tem um monte de técnicas para fazer isso, né? Porque pode parecer fácil de falar, mas é uma vida e pode ser um drama para alguns de vocês. É interessante, né, Luísa, você trazer esse contexto das dependências. A gente pode fazer link com o que nós falávamos, inclusive, no episódio com a Fernanda Balticeira, né? Que nós trouxemos alguns aspectos, assim, alguns acontecimentos que a gente tem percebido, né? Nos casais que procuram por terapia e que ela mencionou, né? E que essa questão que você trouxe, a gente vê bem latente, tanto na tipo um mulher, né? Quanto na tipo 6 sexual, que é essa ambivalência, né? Esse desafio de me tornar dependente, né, de me permitir ser dependente nesse papel da mulher dentro do relacionamento, né, ao mesmo tempo que construir o meu castelo na minha carreira, construir a minha independência nas áreas que for oportuno. Então, esse transitar, né, das dependências e o quanto a gente pode confiar que a gente está direcionando a nossa vida, apesar de ser dependente em algumas áreas e que está tudo bem, né? E eu acho que levantar essa questão é importante para a gente revisitar isso, né? O quanto a gente está, de fato, no nosso lugar e o quanto a gente pode usufruir melhor do lugar onde a gente se encontra, tanto na relação íntima, pessoal, quanto na carreira, a partir dessa clareza sobre as dependências. Uma outra questão que eu queria trazer e que eu me lembrei agora de um atendimento que eu fiz com uma sexual é uma questão que ela trazia que é do relacionamento, né, amoroso, que é do relacionamento com o marido, e ela me dizia assim, né, trazia algumas queixas da relação com ele, especialmente voltada para comunicação, né, ela casada com tipo 9, e aí ela trazia esse desafio que ela encontra assim no dia a dia em não ter o posicionamento dele, em não ter um posicionamento mais firme dele com relação aos filhos e assim por diante, né? E aí nós fomos conversando, ela, né, já conhecedora do enneagrama, o marido dela também é enneagramado, sabe, né, dessas questões da identificação e tal, da personalidade. E aí chegamos a um ponto em que nós falamos, bem, tem algumas características dele aqui que a gente pode simplesmente reforçar, né, trazer para a consciência de que a tendência é que ele se comporte dessa maneira mesmo, né? E que se você está aqui, tem coisas que a gente pode mudar através da sua perspectiva, da sua atitude, mas que a gente pode, né, olhar para o fato de que se você for respeitar quem ele pode se manter sendo quem ele é, né? E aí eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, tá, mas e aí, o que que eu faço? Né? Então, veja, o que que eu estou querendo trazer aqui nesse exemplo é que ela sabe que ele é assim, que tem uma tendência comportamental e que ela desaprova porque ela queria que as coisas fossem diferentes, ao mesmo tempo que ela me dizia, eu o amo, eu sei que ele é assim, eu já estou com ele há quase 30 anos e eu sei que é assim que funciona o processo, mas então o que que eu faço, né? Então, aqui tem um exemplo de uma Seixi que gostaria de estar mais no controle dessa situação, né? Que ela não tem muito o que fazer, né? Ela não tem como mudar a outra pessoa que está do lado dela, mas ao mesmo tempo isso a incomoda muito. Então, eu vejo que tem algumas coisas que a gente precisa assentar dentro de nós, né? E com o tipo 6 eu acho que isso é um convite bem importante, assim, porque ele geralmente tem essas inquietudes, né? E com uma mente que tem uma tendência a ser extremamente agitada e ficar pensando o tempo todo em questões que às vezes nem precisaria estar pensando, passando pela cabeça, né? Ele poderia deixá-las se resolverem sozinhas, ou que não são questões que precisam ou não dependem dele para resolução, esse convite, assim, né, de quais são as coisas que eu simplesmente preciso aquietar dentro de mim, né, e deixar a vida desenrolar. Porque tem coisas que a gente já está cuidando, tem coisas que a gente já está organizando, tem coisas que a gente já está fazendo o que precisa ser feito, tem coisa que precisa só desenrolar, que vai vir com o movimento natural, né?
vai vir com as coisas acontecendo, com o passar do tempo, com as coisas se maturando, com as coisas se equilibrando, né? E esse aquietar da mente, talvez seja o grande sonho dos mentais, né? De todo mundo da nossa era, mas um pouco mais dos mentais, e muito do tipo 6, para mim, ele só é alcançado quando a gente dá uma olhada para as tríades da mente, né? Dá uma olhada, porque se você é um 6, ou se você atende alguém que é 6, você precisa entender que ele precisa acessar a tríade emocional e a tríade física, senão nenhum desenvolvimento vai ser tão profundo como deveria ser. Aí, depois de dar uma olhada para essa questão das tríades, existem métodos, né, para isso, a gente pode começar a falar sobre confiança, coragem, força, fé, né? Já falei sobre isso, mas vale a pena ressaltar. Porque senão fica tudo muito no campo das ideias, e esse é um grande desafio para vocês. Na certificação, né, Aline, na certificação Viver em Enneagrama, que a gente vai fazer a formação das pessoas que vão trabalhar com o Enneagrama, e é claro que nem todo mundo que está na certificação é um profissional da área, a certificação vai ser muito boa também para a vida pessoal, né, de pessoas que não trabalham na área, mas a gente vai pontuar algumas coisas lá sobre o tipo 6 que me preocupam um pouco. Como, por exemplo, a gente tem grande parte das pessoas que estão identificadas erradas, que não foram pessoas que fizeram coisas muito superficiais, porque às vezes você faz um teste, um curso de 3 horas, um curso de um dia, e você se identificou errado. Isso daí pode acontecer. Mas o que acontece muito é a pessoa que estuda Enneagrama há muitos anos e ela está com uma identificação errada. E a gente vai diferenciar essas questões, né? Quando é que o 6 se achou que é 2, mas ele é 6, né? Porque é incrível, tipo, 6 ele se confunde com um, com 2, com 3, com 4, com 5, com 7, com 8, com 9. Todos, né? É comum, por exemplo, a mulher é 4 sexual, comumente se confunde com o 8. Isso é muito claro de acontecer. Agora, o 6, eu já vi de tudo, se confundir com tudo. E depois que ele tem certeza que é 6, ele fica mais uns meses se confundindo ali com os distintos, né? Com os subtipos. Então, tem ali a hierarquia dos instintos, pode ser um grande desafio para eles depois. Então, trabalhar isso pode ser muito interessante. Por quê? Porque ele é um caminho de autodescoberta, né? Então, ajudar o nosso cliente, a gente como terapeuta, ou você que é um 6 que tem dúvida, né? Esse caminho de descobrir realmente se você é 6, se não é, se é de qual subtipo, é um caminho de autoconhecimento muito importante, né? Muito, e que já vai te ajudando a entender o que está te levando a te distanciar, né? Para copiar o Steven Pressfield, né? Para te distanciar da vida que você leva para a vida que você deveria estar vivendo. Porque aqui eu posso falar de carteirinha, né? Eu sei que todos os tipos têm dores e delícias, mas viver nesse ciclo de posso, não posso, sou capaz, não sou capaz, confio, não confio, penso uma coisa, penso outra, isso é muito desgastante. Isso é uma estafa que não era para acontecer. E a gente, por ser hipervigilante, né, tá sempre temendo um ataque, sempre com medo de alguma coisa que pode acontecer, não é uma vida muito digna de ser levada, sabe? E a gente pode regular isso. Então, na certificação, eu desejo muito que a gente também vá por esse caminho, eu sei que a gente vai, que é de colocar os pingos nos is, sabe? Por que que é tipo 6 e não tipo 2? Por que que é 6 autopreservação e não 2? Por que que é 6 sexual e não 3? Por que que é 6 social e não 3 ou 1? Então, a gente vai discutir todas essas diferenças lá, até com o seu apoio da estrutura corporal, até com alguns apoios de expressão, né? Quais são as falas que o 6 fala mais, quais são os temores, as motivações básicas e assim por diante. Porque é um tipo muito complexo, né? Ele é muito ambivalente, ele é muito... Vai do herói ao fofoqueiro do café, como eu costumo brincar com os meus alunos, né? De 0 a 100, né? De 0 a 100 segundos, ele vai do herói ao fofoqueiro do cafezinho. Então, é muita ambivalência, é muita complexidade, tal qual o ser humano, né? Entende? Eu acho que esse é um grande uma grande sacada que a gente pode ter como pessoas que atendem esses perfis, né? Que é a gente conseguir olhar para esse ser humano que pode ser um tipo 6, né? E que enxergar tudo aquilo que ele faz, todas essas ambivalências, todas essas características que podem se confundir com outros perfis, mas enxergar isso muito voltado para suas motivações. Eu não estou dizendo isso só considerando aquilo que a literatura e o conhecimento do Eneagrama nos entrega como motivação que está lá, né, escrito, né, como conhecimento desse perfil, mas olhar mais a fundo, né, o que que de fato motiva essa pessoa desde a infância a agir dessa maneira, né?
O que que faz com que ele hoje, na vida adulta, se projete num relacionamento dessa maneira? O que que ele busca com essa projeção? O que que ele busca com esse ataque, né? Se a gente estiver falando do seis sexual. O que que ele busca com esse tipo de atitude que tem a ver, às vezes, com controle ou com esse desafio em desapegar, né? Essa é uma das grandes questões que a gente vai encontrar no seis e que às vezes confundem com o dois também, né? Que tem a ver com o apego, tem a ver com uma postura bastante emocional. A gente vai ver isso no seis, isso é presente. Então, a gente olhar para tudo isso, né? Mas, no geral, a gente vai ver, por exemplo, que o 6 ele vai ter mais desafio com soltura, né? Com soltar algumas coisas que já podem ir, que já se despediram dele, mas ele ainda deixa lá guardado na gaveta, né? Então, a gente trazer isso por meio da certificação para apoiar as pessoas, tanto para lidarem com questões próprias nas relações e também para facilitar, né, as mentorias, os processos de terapia, ajuda muito, porque é enxergar além do óbvio, né? E que no Eneagrama não há nada tão óbvio assim, mas que a gente, numa postura, né, de facilitador, de professor de Eneagrama, tem uma tendência a criar alguns filtros, né, a criar alguns estereótipos, e enxergar por alguns vieses, né, que tem a ver com nós mesmos, tem a ver com aquilo que a gente aprendeu com os professores que a gente teve. Então, olhar para essas reais motivações, né, as fundamentais motivações do porquê que aquela pessoa está agindo daquela maneira, né? E mais, né? O que que ela está colhendo além daquilo que ela está projetando, né? Com aquela atitude, né? Com aquilo que ela está fazendo. Então, a gente pode ir dissecando muita coisa que traz bastante profundidade, que traz bastante clareza, né? Tanto para quem é do tipo quanto para quem trabalha. Só de falar sobre isso me dá vontade de anunciar para daqui a pouco já, né? Para dizer, olha, gente, está saindo, né? Essa certificação, porque a gente, sem dúvida, vai criar um ambiente com muita estrutura de conhecimento, de experiência e com muita provocação que nos torna mais inteligente para lidar com pessoas, né, Luiz? É isso, né? Eu acho que conhecer o Enneagrama tem que passar da fase da euforia, né? Da folia, como vocês dizem aí no sul, né? Uma folia. Tem uma palavra que vocês falam também que eu acho ótimo, faceiro, né? Então a gente tem que passar da fase de estar se sentindo faceiro, né? Eu devo estar colocando a palavra errada. Mas, e a gente tem que entrar para a questão séria do negócio, sabe? De olhar assim, para as nossas grandes questões. Então, quando eu pego o tipo 6, com dificuldades sexuais, quando você fala da soltura também, né? Com dificuldade de acusação, de levar uma vida sempre acusando o outro, com a necessidade de achar alguém que é o malvado da história, com um X, né? De exclusão, então sempre excluindo pessoas ao redor. A gente está falando de pessoas que têm um potencial gigantesco, porque ele é do tipo do triângulo, ele traz um ponto humanitário gigantesco a nós que somos seis. A gente está falando de uma coragem além do normal, as crianças mais corajosas do Enneagrama. A gente está falando de um tipo que sabe acessar empatia de uma forma ímpar, se ele não tiver muito, né, viciado ali na personalidade. A gente está falando de um tipo justo, mas que na inclinação da personalidade, que a maioria de nós é onde a gente se encontra, a gente vai ver um tipo perdido, cíclico nos pensamentos, paranoico, correndo atrás do rabo, com um potencial pouquíssimo atingido e perturbando a vida das outras pessoas. Então, é isso que é o nosso papel como estudantes, como professores de Enneagrama, que é, de fato, revolucionar a nossa vida e ajudando que as outras pessoas façam isso, né? Então, é a grande questão, assim, que eu entendo que a gente que é instrutor, mentor, que usa o Enneagrama, é o nosso grande sonho, talvez, né? É fazer com que os relacionamentos eles fiquem melhores de verdade, além dessa euforia de descobrir que eu sou seis, descobrir que eu me relaciono com outro tipo, né? Então, são essas coisas mais profundas. E que certamente a gente vai abordar muito profundamente na certificação Viver em Enneagrama. É isso, então a gente trouxe mais um perfil para nossa série e daqui a pouco a gente volta com os outros. Uma das coisas que eu acho que a gente pode convidar, né, Luiz, a partir desse episódio e dos outros que a gente já está distribuindo dessa série sobre o que cada tipo busca na mentoria, é convidar as pessoas que estão nos ouvindo a se comunicar com a gente e contar o que que ela estaria buscando se ela estivesse entrando hoje no processo de terapêutico, né, ou no processo de mentoria, se ela já sabe o perfil dela e o que que ela estaria buscando, né? Isso também nos apoia a gerar mais conteúdos aqui que sejam relevantes para quem nos ouve, né?
Com certeza. Então, até o próximo, a gente vai cobrir os 9 tipos, o que cada um busca no processo de mentoria, no processo de conhecer o Eneagrama, e faço do convite da Aline o meu convite. Nos conte o que você buscaria se você tivesse a oportunidade de fazer mentoria com a gente. Até o próximo.